Ficou top essa mídia, não ficou não? Não ficou, gente? O pessoal da mídia está de parabéns. Ficou muito chique. Irmãos, boa noite. Vocês estão felizes? Amém. Ore comigo. Senhor, estamos aqui diante da Tua presença. Deus, iniciando, Senhor, essa jornada, Senhor, que Tu já derramou, Senhor, ao coração do Teu Filho. Deus, e sabemos, Senhor, que tudo, desde o início, Senhor, é por Ti, é através de Ti, Senhor, e tudo vem de Ti. Senhor, Tu conheces os Teus filhos que estão aqui, que chegaram aqui, para ouvir a Tua voz, Jesus. Senhor, que eu seja uma mera ferramenta, Jesus, sabendo que a palavra é Tua, e que quem faz, Senhor, é o Senhor. Pai, eu quero me esvaziar, Senhor, de todo o meu eu, de toda a minha natureza, que não reste nada, Senhor, de mim, mas tudo vem somente fluir da Tua presença. Abra o nosso entendimento, abra o nosso coração, Senhor, para que possamos receber a Tua palavra. Deus, Te peço, Senhor, faz o Teu querer, cumpra o Teu querer aqui neste lugar, em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Nós estamos iniciando essa série de estudo que traz como título, tema, sotéria. Sotéria é uma palavra grega, irmãos, que significa salvação, livramento, cura, salvo de situação de perigo. E na Bíblia, ela é utilizada de duas formas. A primeira, literalmente, de libertação de perigo, da escravidão, da prisão, do cativeiro, como falou aqui o Heitor. E a segunda, de uma libertação do pecado e suas consequências espirituais. Quando a gente recebeu a informação desse estudo, logo lembrei, irmãos, de quando eu andei pelo caminho do Senhor e acreditei que estava trilhando o caminho correto, sabe? Você consegue se lembrar de quando você recebeu a palavra do Senhor no seu coração se alegrou e você tomou uma postura, tomou uma decisão, deu uma resposta a essa palavra: eu vou seguir Jesus. Como tantos outros que nós vemos exemplos na Bíblia, que decidiram, mediante uma situação, seguir Jesus. Comigo foi algo um pouco mais casual, porque eu fui convidado para ir numa igreja para participar de uma gincana. E eu e uns amigos meus que andavam comigo, nós éramos apaixonados por jogar bola, gente. A gente gostava muito de jogar bola. Jogava nada, ruim de bola, mas gostava. E a gente aproveitou essa oportunidade, sabe? A gente foi lá e vamos participar. Só que para participar dessa gincana, que não era só o futebol, tinha outros fazeres, outras atividades, nós tínhamos que participar dos cultos, né? Estar junto com os outros jovens, estar junto com as pessoas, participar das reuniões. E assim nós fizemos, gente. E aí nós começamos, eu e meus amigos, nós começamos a ir, a frequentar a igreja, tudo por causa do futebol. Às vezes a gente pensa, né? Poxa, esse rolê não vai dar em nada. Isso é só uma atividade casual nossa, uma mesa da hora para a gente se divertir. Mas sabe que tudo que envolve Jesus não é por acaso. Tem um propósito. E neste propósito pode
gerar algo maior, projetar para algo maior, como aconteceu comigo. E no início, irmãos, eu aprendi e fui entendendo que só o fato de eu ir à igreja, estar participando dos cultos, isso já estava fazendo o suficiente. Eu já estava com minha vida direcionada a andar com Cristo. E legal, show de bola, estava no caminho certo, começando a trilhar o caminho certo da presença do Senhor. Só que eu aprendi de uma forma mais religiosa, sabe? A religião. Me tornei evangélico. E participava dos cultos, saía daquela reunião, saía daquele culto, as minhas atividades continuavam as mesmas, as minhas posições perante a sociedade continuavam a mesma, continuava praticando aquilo que não agradava ao Senhor. Participava das rodinhas dos amigos, que não agradava ao Senhor da mesma forma. E vejo, irmãos, que se tivesse alguém que colasse ali comigo, tinha pessoas que me incentivavam a ir na igreja. Vitor, você não vai na igreja? Eu vou, hoje eu vou. Mas era só isso. Vitor, vamos na igreja hoje, tem igreja esse fim de semana, legal. Acabou a gincana, acabou o futebol, a gente foi até alguns dias, a gente continuou frequentando a igreja, mas chegou um tempo que as paixões falaram mais alto no coração, sabe? E eu acabei pegando atalhos, pegando outros caminhos, e saí da presença do Senhor. Talvez se alguém chegasse comigo ali e falasse: ô Vitor, fala aí, mano, cara, o que você está precisando? Vamos conversar aqui. Expressar, abrir meu coração, falar minhas mazelas, minhas falhas, minhas dificuldades. E ser impulsionado a entender que igreja, estar numa igreja não é somente mera religião. Não é, gente. O que Cristo nos deixou, que é um exemplo de família. Hoje, aqui nós estamos em família, porque eu sei que se alguém precisar, se você levantar sua mão precisando de ajuda, vai encostar alguém em você e vai poder te ajudar. Ainda que a pessoa não tenha solução, ela vai chorar junto com você, ou ela vai buscar junto com você algo para conseguir a solução. Eu precisava de uma pessoa para colar em mim, me ajudando a buscar força em Cristo. Alguém que eu pudesse partilhar as minhas dificuldades e me revelar a vida de Cristo, projetando a minha vida para uma salvação. Não se trata de religião, não se trata somente de participar dos cultos, não se trata somente de estar aqui presente. Isso aqui é muito bom, nós partilharmos dessa mesa em família, estarmos juntos, nos alegrarmos juntos. Isso aqui é importante, gente. Mas quando a gente sai para fora, quando a gente vai no dia a dia, a nossa vida com Cristo, ela continua. Nós carregamos essa essência conosco, e nós entendemos que não se trata somente de um culto religioso, mas se trata de uma mesa onde nós recebemos a boa porção que vem do Senhor, e depois nós podemos partilhar isso com quem nós encontrarmos no caminho. Viver uma vida desfrutando da salvação em Cristo nos traz alguns aspectos, sabe? E isso que Deus queimou no meu coração, eu quero partilhar com vocês aqui hoje. Não são aspectos, irmãos, que levam um entendimento condicional, aonde eu vou praticar eles para eu receber a minha salvação. É totalmente ao inverso. Os aspectos que Deus colocou no meu coração, que nós vamos falar aqui, de buscar um fortalecimento no Senhor, de obedecer a voz do Senhor e de portar uma palavra de vida em nós, não são aspectos condicionais que vão fazer com que nós sejamos salvos, não, mas sim
porque nós temos a salvação, porque nós andamos em salvação, que nós praticamos todos esses aspectos. É porque eu sou salvo que eu ouço a voz do Senhor e obedeço. É porque eu sou salvo que eu busco um fortalecimento nele. É porque eu sou salvo que eu porto uma palavra de vida e derramo na vida das outras pessoas. A palavra de Deus lá em Filipenses, capítulo 2, versículo 12, diz assim. Ih, saiu daqui de Filipenses. Jesus, estava em Éfeso. Filipenses capítulo 2, versículo 12. Portanto, meus queridos amigos, vocês que me obedeceram sempre quando eu estava aí, devem me obedecer muito mais agora que estou ausente. Continuem trabalhando com respeito e temor a Deus, para completar a salvação de vocês. Sotéria, salvação. Pois Deus está sempre agindo em vocês, para que obedeçam à vontade dEle, tanto no pensamento como nas ações. Façam tudo sem queixas nem discussões, para que vocês não tenham nenhuma falha ou mancha. Sejam filhos de Deus, vivendo sem nenhuma culpa, no meio de pessoas más, que não querem saber de Deus. No meio delas, vocês devem brilhar como as estrelas do céu, entregando a elas a mensagem da vida. Se agirem assim, eu terei motivo de sentir orgulho de vocês no dia de Cristo, pois isso mostrará que todo o meu esforço e todo o meu trabalho não foram inúteis. Talvez o meu sangue, isto é, a minha vida, seja apresentado como uma oferta junto com o sacrifício de vocês, por meio da sua fé. Oferecem a Deus. Se isso acontecer, ficarei contente e me alegrarei com todos vocês. Do mesmo modo, vocês também devem ficar contentes e se alegrar comigo. Nessa passagem, Paulo fala à igreja de Filipe. Nesse capítulo em específico, ele inicia falando a respeito da importância de levar uma vida em família, amando, sendo unidos em alma e mente, não buscando interesse pessoal, mas principalmente o dos outros. Paulo ele dá uma ênfase em como o povo deveria se comportar mediante eles juntos quando eles se reunirem, que não era somente um mero acaso, mas era uma família, amando, sendo unidos em alma e mente, tendo um mesmo propósito, tendo o mesmo foco, buscando os mesmos interesses, buscando os mesmos propósitos. E Paulo ele ainda cita, dando ênfase que os interesses próprios não serviriam, ou aqueles que buscavam interesses somente para satisfazer as suas vontades, não estavam buscando algo para agradar a Deus, mas sim ao próprio ego. E ele ainda cita o exemplo do próprio Cristo, que fala do versículo 6 em diante. Ele tinha a natureza de Deus, mas não tentou ficar igual a Deus. Pelo contrário, ele abriu mão de tudo o que era seu e tomou a natureza de servo, tornando-se igual aos seres humanos e vivendo uma vida comum de um ser humano. O próprio Jesus, ele andou nessa terra, não tentou usurpar, não tentou ser igual a Deus, mas ele sofreu calado as aflições. Ele poderia ter atitudes que o livrassem, por exemplo, da cruz. Poderia. Cristo era poderoso para isso, gente. Se Cristo quisesse se isentar de ter aquele sofrimento todo e não morrer na cruz do Calvário e simplesmente fulminar tudo, ele tinha poder para isso, porque ele era Deus. Ele chegou até na sua oração falar com Deus: Senhor, se possível, Pai, se possível, passa de mim este cálice, mas antes seja tudo conforme tu queres, não como eu quero. Olha,
E tudo isso, irmãos, Ele fez com um propósito, para que eu e você recebêssemos a salvação. Foi por meio do sacrifício dele, do sofrimento na cruz do Calvário e a sua ressurreição também, que nós podemos partilhar junto com ele também dos sofrimentos, das dificuldades, mas também, assim como ele venceu, nós também podemos vencer as nossas dificuldades. E nós conseguimos assim a nossa salvação. Paulo dá o exemplo de Cristo e sua humildade em ser Deus, mas vir neste mundo para ter uma morte de cruz, a fim de trazer a salvação para cada um de nós. E quando fala aqui no versículo 9, por isso Deus deu a Jesus a mais alta honra e pôs nele o nome que é mais importante de todos os nomes, para que em homenagem ao nome de Jesus, todas as criaturas no céu e na terra e no mundo dos mortos caiam de joelhos e declarem abertamente que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Tudo através de Jesus, tudo fluindo por Jesus, tudo fluindo pelo meio de Jesus, irmãos. Esse nome que o Pai deu, honra para estar acima de todo o nome. Olha que interessante. Por isso, irmãos, que cada vez que nós vamos falar dessa palavra sotéria, não tem como falar de salvação sem ter o nome de Jesus associado a isso. Porque a salvação é Jesus, a salvação é por meio de Jesus. Cada vez que nós decidimos andar no caminho, estar no caminho de Jesus, é por Ele e com Ele. Em todos os momentos, não tem outro jeito, não tem outra solução, não tem outro caminho. E nós dobrarmos os joelhos perante a presença, perante o nome de Jesus, perante a presença de Jesus, é a resposta que nós damos. É a resposta que eu posso dar, dizendo: Senhor, o teu sacrifício não foi em vão. Não foi em vão o sacrifício que o Senhor fez, a morte de cruz não foi em vão, porque eu dobro os meus joelhos e reconheço, eu dou honra ao teu nome, porque eu reconheço que tu és grande nessa terra. Glória a Jesus por isso. E com isso, através desse exemplo que Paulo deu, Paulo ele ainda continua citando a igreja de Filipe. Portanto, meus queridos amigos, vocês que me obedeceram sempre quando eu estava aí, devem me obedecer muito mais agora, que eu estou ausente. Continuem trabalhando com respeito e temor a Deus, para completar a salvação de vocês. Paulo, ele falando para a igreja de Filipe: olha, se esforcem, trabalhem com temor e respeito, em prol específico para vocês completarem a salvação de vocês. Como eu falei, eu não vou me esforçar em Cristo, eu não preciso me esforçar, me fortalecer no Senhor para mim ser salvo. Não é isso, não é uma condição, mas eu tenho que me fortalecer no Senhor, porque eu carrego comigo, eu já ando em salvação, eu já caminho em salvação. Por isso eu vou me fortalecer, porque eu sei que quando eu andar com o Senhor, eu vou ter a certeza de que eu vou estar forte andando pelo caminho. E quando aparecer alguma dificuldade, eu vou ter forças para me levantar. E se eu encontrar no caminho alguém fraco, que precisa ser fortalecido, através da força que você buscar no Senhor, você vai poder fortalecer o outro. E essa pessoa também, olha que interessante, receber uma mensagem de salvação no coração dela. E vocês caminharem juntos com um propósito, o mesmo propósito em família, porque vocês receberam a salvação de Cristo e estão buscando fortalecimento no Senhor. Isso não fala, gente, de ter êxito em tudo, não. Isso não fala que vocês vão ser assertivos em todas as suas atividades, seu dia a dia, não. Muito pelo contrário, vai ter dias que nós vamos tropeçar. Vai ter dias sim que
nós vamos falhar, que nós vamos fracassar, porque nós somos seres humanos. E legal. Só que isso não é o nosso fim, nós temos que entender isso. Se nós estivermos fortes no momento em que nós fraquejarmos, a nossa fraqueza vai ser aperfeiçoada pelo Senhor, porque o poder de Deus se aperfeiçoa na nossa fraqueza. É quando nós estamos fracos, então somos fortes. Paulo mesmo falou isso. Então vai ter momentos que nós vamos ser fracos, mesmo buscando fortalecimento nele. Olha que interessante, parece até controverso. Sim, parece controverso, porque a nossa fraqueza vai simbolizar a força que nós temos no Senhor, dizendo que eu não posso, eu sou dependente dele. A minha fraqueza é carnal, é caída, mas quando eu me levanto, eu mostro: o Senhor me levantou. Assim como ele ressuscitou daquela cruz, assim como uma morte não venceu o nosso Senhor Jesus, as fraquezas e as tempestades dessa terra não podem vencer, porque quando nós buscamos no Senhor, quando nós buscamos fortalecimento nele. Atos capítulo 4, versículo 12. A salvação só pode ser conseguida por meio dele, pois não há no mundo inteiro nenhum outro que Deus tenha dado aos seres humanos, por meio do qual possamos ser salvos. Pedro e João foram intimados a estar perante um julgamento. No capítulo 3, Pedro e João vão orar no templo. E quando eles vão entrar, eles se deparam com um paralítico à porta. E os irmãos, vocês conhecem a história. Pedro vai lá e fala: olha, eu não tenho ouro, eu não tenho prata, mas aquilo que eu carrego, eu dou a vocês, eu dou a você. Levanta e anda, em nome de Jesus. E aquele paralítico na mesma hora levantou. E todos aqueles que viam o paralítico sentado, mendigando naquela porta do templo, os mesmos que sempre viam ele ali, viram ele dessa vez viram eles curado. E isso impactou, chamou a atenção deles. Mas como é que pode, cara? Como é que pode? Esse cara não é aquele que sempre estava aqui na porta do templo, mendigando, paralítico, agora está de pé e adorando, buscando a Deus. Com isso, Pedro e João foram no templo, e quando eles chegavam no templo somente para orar, não era somente uma oração. Cada vez que eles entravam no templo, assim como Paulo também, cada vez que eles entravam numa sinagoga, era uma oportunidade que eles falavam acerca de Jesus Cristo, acerca da sua morte, sim, mas acerca da sua ressurreição. E eles ficavam apavorados, eles ficavam admirados com a autoridade que eles proferiam essas palavras. E através da autoridade, eles passavam a crer nas palavras de Pedro e João, dos apóstolos. Eles passavam a acreditar e falar: não, é por isso, cara, não acredito, vou passar a seguir a Cristo. E com isso, além de chamar a atenção deles por pregar Jesus Cristo, os mestres, os magistrados naquela época foram lá, chamaram as autoridades e falavam: não, leva esses dois aí para um julgamento, porque eles estão anunciando heresias, estão falando acerca de Jesus Cristo. E eles foram indagados também, por que um paralítico estava andando, por que aquele homem que outra hora estava enfermo, agora estava são, curado. Foi quando Pedro, perante um julgamento, ele citou essas palavras. Pedro e João, eles anunciaram em Jesus e disseram que somente Jesus, Ele poderia ter a salvação. A salvação só pode ser conseguida por meio dele, pois não há no mundo inteiro nenhum outro que Deus tenha dado aos seres humanos, por meio do qual possamos ser salvos. Eles estavam sendo prestes a ser condenados, prestes a ser massacrados, mas ainda assim liberaram uma palavra de salvação na vida das pessoas. O que eu quero dizer com isso? Quando nós buscamos um fortalecimento no Senhor, existem situações adversas que nós passamos, existem situações difíceis. Nós não sofremos as perseguições que eles sofriam, nós não sofremos as dificuldades que eles sofriam, as prisões, os açoites. Não, nós não sofremos.
mas muitas outras dificuldades nós passamos, e às vezes nós chegamos a pensar que essas dificuldades são impedimento para que eu possa ajudar o meu irmão, ajudar o outro a receber uma luz acerca de Cristo. Mas isso não é. Através de você se fortalecer no Senhor, você consegue fortalecer outras pessoas também. Sempre é por Ele, anunciando a Jesus Cristo. Isso aonde você pisar os seus pés, você prega Jesus, você anuncia Jesus, porque essa essência está no teu coração. As tuas mãos são representadas pela mão de Cristo nessa terra. Os seus pés, aonde seus pés atingirem, é os pés de Cristo andando nessa sociedade. Louvado seja Deus por isso. Porque nós buscamos o fortalecimento nele, mas não para nós buscarmos um fortalecimento para nós, para dizer que nós somos fortes e poderosos. Não é um interesse próprio, mas é um interesse no outro, é um interesse na salvação das outras pessoas. Muitas das vezes vai acontecer casos, mesmo buscando o fortalecimento nele, nós mesmo estando aos pés de Jesus, nós vamos estar fracos ainda, e vai chegar pessoas mais fracas que nós, aonde nós vamos lá e através de uma palavra sua, você pode fortalecer ela. Através de um abraço, você muda e transforma o dia de alguém. Esses dias eu cheguei no meu serviço e tem uma colega lá que ela tá começando a caminhar nos caminhos do Senhor. Aquele coração agitado, sabe? Primeiro amor, ansioso por estar no culto, por buscar a Deus. Só que ela encontrou resistências na casa dela. Resistências de outras denominações, de outras religiões. E com isso, esses dias ela chegou chorando lá. E era justamente um dia que eu não estava legal, sabe? Eu estava, puxa vida, não estava nem querendo ir trabalhar, não estava querendo ficar somente no meu cantinho lá. Mas a gente tem os nossos afazeres, as nossas obrigações, nós levantamos, erguemos a cabeça. E às vezes nós queremos deixar algumas coisas de lado, né? Eu falei, puxa vida, eu sei que ela está mal lá. Mas eu também não estou legal não. Acho que eu não vou fazer nada, vou ficar quietinho aqui no meu canto. Tenho certeza que Deus logo vai aliviar o coração dela, está iniciando. Só que na mesma hora o Senhor, Ele foi lá e queimou no meu coração. Falou, que isso? Foi para isso que eu te chamei? Foi realmente isso que eu mudei a tua trajetória? E no momento eu falei para ela, só estava eu e ela na sala, Jesus ainda proporcionou aquela situação ali. Eu cheguei para ela e falei, olha, você quer uma oração? Você quer receber uma oração? Ela nem respondeu sim, gente. Ela já começou a chorar. Naquela hora eu comecei a ministrar algo para ela ali, comecei a orar por ela. Algo simples, não passou de 1 a 2 minutos, porque nós estávamos no ambiente de trabalho. E depois ela veio, depois do almoço ela falou para mim, Vitor, eu estava assim, eu não queria continuar mais na igreja. Eu não queria continuar a estar nos caminhos do Senhor. Eu queria desistir, sabe? Porque o meu esposo não me apoia, a minha família não me apoia. Parece que tudo que eu estou fazendo está errado. Mas quando você orou por mim, parece que me deu um pouquinho mais de ânimo para ir e caminhar mais 1 milha. Na hora eu pensei, é isso. Eu posso estar fraco, eu não tenho nenhum mérito nisso, não tenho. Porque eu não queria fazer nada, eu queria ficar quieto. Mas através de uma atitude, um posicionamento, alguém foi transformado. Alguém foi transformado. Está vendo a importância de nós? Não significa estarmos bem todos os dias, mas estarmos fortes o suficiente no Senhor, para entender que outras pessoas dependem de você, para que outras pessoas dependem do teu posicionamento, para que outras pessoas dependem de você simplesmente dar um abraço, uma palavra, para que elas novamente caminhem novamente e andem pelo caminho do Senhor, busquem a salvação. Quantas pessoas, gente, estão aí fora, talvez no ambiente em que você vive, no ambiente que você está enquadrado, não precisa ir muito longe não. Quantas pessoas estão precisando de uma palavra? Quantas pessoas estão precisando entender o que é sotério, o que é salvação? A salvação em Jesus Cristo, andar em salvação. Porque muitos, até mesmo cristãos, estão afundados em religião, estão afundados em pensamentos que só ficam naquele mundinho. Mas quem pode trazer luz através disso é Jesus Cristo através da sua vida, através da sua mesa que você participa,
através das mesas que Ele proporciona para você. No meio de um julgamento, Pedro e João usaram da presença de Cristo, da luz de Cristo, para trazer luz para aquele ambiente. E a Bíblia vai dizer, irmãos, no capítulo 4 mesmo, que os mestres, as pessoas que estavam julgando Pedro e João, eles não souberam o que fazer com eles, porque todos já estavam crendo na sua palavra. Pode acontecer de dias nós estamos mal, mas a palavra que você carrega não é mérito seu, é Jesus Cristo. É por isso que eu falei, é por Ele que nós estamos aqui, é por Ele que nós nos posicionamos, é por Ele que nós carregamos essa palavra, glória a Deus. E é Ele quem nos direcionará. Em João 14,6 diz: Jesus respondeu: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém pode chegar até o Pai se não for por mim. Jesus é o único meio, é um caminho. Não existe outro caminho, é somente através dele e por ele. Os apóstolos se fortaleciam em Cristo e no seu evangelho, com o propósito de atingir as outras pessoas, e muitos ficavam admirados. O nosso fortalecimento em Cristo tem um propósito, e não é de sermos fortes, caracterizando somente força individual, mas de refletirmos sua presença com autoridade, jorrando vida, jorrando cura, libertação, tendo a certeza que somente Cristo pode fazer. Somente Cristo. Através do nosso posicionamento, através de nós nos fortalecermos. Nós não conseguimos curar ninguém, gente. Não é algo místico, sabe? Às vezes as pessoas associam isso, nossa, é um misticismo. A gente vai falar umas palavras lá em nome de Jesus, a pessoa vai ser curada, está tudo certo. Muitos acreditam que é mérito do ser humano. Dão até méritos, honrarias a pessoas que são usadas e usam o nome de Cristo. Mas não. Aqui nós vemos que nós não temos mérito nenhum, mas a essência está em nós. Nós somente nos posicionamos, quem faz é Jesus. E Ele pode usar as tuas mãos para curar, mas é Ele que vai curar. Ele pode usar as tuas mãos para fortalecer alguém, mas é Ele que vai fortalecer. Nós vamos ser apenas um instrumento. Nós vamos apenas ser uma ferramenta. Nós vamos ser apenas usados por Ele, em favor dEle. Em 2 Coríntios capítulo 1, 3-7 diz assim: louvado seja Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai bondoso, o Deus a quem todos recebem ajuda. Ele nos auxilia em todas as nossas aflições, para podermos ajudar os que têm as mesmas aflições que nós temos. E nós damos aos outros a mesma ajuda que recebemos de Deus, porque assim como tomamos parte nos muitos sofrimentos de Cristo, assim também, por meio dele, participamos da sua grande ajuda. Se sofremos, é para que vocês recebam ajuda e salvação. Se somos ajudados, então vocês também são e recebem forças para suportar com paciência os mesmos sofrimentos que nós suportamos. Desse modo, a esperança que temos em vocês está firme, pois sabemos que assim como vocês tomam parte nos nossos sofrimentos, assim também recebem a ajuda que Deus dá. Paulo, falando à igreja de Corinto, na sua segunda epístola, a igreja de Corinto já tinha recebido aquela primeira mensagem do Evangelho. Eles já criam na mensagem da cruz de Cristo. Eles já receberam e aceitaram no seu coração aquele caminho. Porém, eles deram lugar a alguns pensamentos de pessoas que vinham sorrateiras para implementar uma falsa doutrina e deturpar o evangelho que estava sendo ministrado. E Paulo, muitas vezes, sofreu. A igreja de Corinto nem reconhecia que Paulo era um apóstolo,
porque eles falavam que não tinha andado com Cristo, por isso ele não podia ser apóstolo. Mas isso não impediu ele de escrever essas palavras, porque ele sabia que tinha alguns remanescentes lá. Ele sabia, olha, eu sei que tem algumas pessoas lá que precisam desse valor e precisam dessa atenção. Tem algumas pessoas que precisam de ajuda e serem fortalecidas. E eu estou aqui. Eu vou dizer algumas palavras porque o fortalecimento vai vir de Cristo. E eu sei que através das minhas palavras elas vão se fortalecer e conseguir fortalecer as outras, que vão fortalecer as outras, que vão fortalecer outras pessoas, e várias pessoas vão ser fortalecidas por Cristo e novamente trilhar num caminho reto, um caminho justo, um caminho fiel, aonde o propósito é que atingir e andar em salvação com o Senhor. Vai ter momentos, irmãos, que nós não vamos querer fazer nada, mas nós vamos precisar nos posicionar. E chegou um tempo, sabe? Essa jornada não veio à toa. Esse estudo, essa série de estudo, tudo que vai ser falado aqui no próximo mês, nos próximos dias, é requerendo um posicionamento meu perante a uma sociedade. Porque não é somente nós andarmos e fazermos as nossas atividades diárias, não é somente isso. Mas tudo que nós fazemos em nome de Jesus, nós carregamos o nome de Jesus. Você é eleito de Deus, você é escolhido dele, então não tem como tirar isso, você tem uma marca. As pessoas quando olham para você já vê algo diferente, não é porque você está vestido bonitinho, não é porque você está arrumadinho, não é, é porque você carrega um brilho. O próprio Paulo falou aqui que brilhem como estrela perante homens maus, perante pessoas más, que nós venhamos a brilhar como estrelas, brilhar em meio a uma sociedade caída, louvado seja Deus. Através de um posicionamento nosso, em buscarmos um fortalecimento nele. Glória a Jesus. Somos fortalecidos a viver uma vida de salvação, para que outros possam se fortalecer e fazer parte da família dos que permanecem na salvação. Somos uma família e andamos juntos, andamos, como já foi falado aqui, andamos em bando. Somos uma família e nós precisamos, no meio da nossa família, sermos posicionados em fortalecer, porque existem pessoas que vai ter dias que às vezes eu mesmo posso ter um dia que eu vou estar fraco, que vou precisar da ajuda de vocês. Quantas vezes estando aí eu parei alguém no corredor e falei, mano, ora por mim, cara, preciso que você ore por mim. As pessoas vão lá e derramam e mudam o pensamento. E eu sou fortalecido junto com o outro. Não que eu dependo dele, não é isso. Ficar na dependência, não é. Mas naquele momento, eu sou fortalecido. E sou usado e a pessoa é usada como uma catapulta para me impulsionar, para ir mais além. E você vai ser usado como catapulta para mandar outra pessoa mais além. E essa pessoa vai também ser utilizada como catapulta. E assim, todos nós vamos ser projetados a caminhar em rumo à salvação. Salvos em salvação com o Senhor. Outro aspecto que eu quero falar é sermos obedientes à voz de Deus. Ouvir a voz de Deus e ser direcionado pela vontade dele é andarmos focados em atingir o alvo. Eu pensava que tinha que ser perfeito ou mais próximo disso para fazer algo para Deus. Hoje tenho a certeza que não importa o esforço que eu empregue, sempre vai ter uma luta contra a minha carne. E às vezes eu posso até tropeçar. É quando eu trago para a luz de Cristo e sou direcionado por Ele para acreditar que ainda sou salvo. Cada vez que eu achava que quando estava no caminho do Senhor, fazer a vontade de Deus e ser obediente à sua palavra, ou ser obediente à sua voz, era eu colocar um terno e a gravata, colocar uma Bíblia debaixo do braço e mostrar que eu sou salvo em Cristo. Era uma aparência. Isso é o que eu achava que era obedecer à voz de Deus.
que tinha que mostrar uma perfeição, não poderia expressar fraqueza nenhuma. Não poderia, porque eu pensava assim, o que outras pessoas vão pensar? O Beg já ministrou aqui uma vez sobre reputação. É minha reputação. Como a gente dava valor? Isso eu achava que era ouvir a voz de Deus e sendo obedientes a Ele. Cara, só que é totalmente ao contrário. Eu ouvir a voz de Deus é eu trazer as minhas dificuldades e os meus pecados para a mesa, em ambiente seguro, aonde eu vou ouvir a voz de Deus e ser direcionado para andar no caminho dele, abandonando a natureza pecaminosa minha. E um dia eu vou resolver um pecado e não vai acabar tudo. No outro dia vai ter outra falha minha que eu vou precisar mortificar minha carne. E às vezes vai vir uma vontade da natureza, da lei do pecado na minha vida, querendo que eu volte para outro pecado que eu já tinha resolvido. E assim nós vamos cada dia ouvindo a voz do Senhor, trazendo para a mesa a luz de Cristo, e ali nós somos curados. A palavra de Deus diz lá em Provérbios 28:13: quem tenta esconder os seus pecados não terá sucesso na vida, mas Deus tem misericórdia de quem confessa os seus pecados e os abandona. Aquele que confessa o seu pecado e se arrepende alcança misericórdia. Em outra tradução fala essa palavra dessa forma. Não basta, não adianta eu ser perfeito. Eu não posso orar pelo meu irmão, eu não posso orar pelo meu amigo porque eu estou falho, eu ando em pecado. Irmão, se for parar para pensar em pecado, todos nós somos pecadores. Se Deus derramou uma situação, colocou uma situação, uma mesa posta para você derramar Jesus na vida de outra pessoa, derrama, porque nessa mesa vai ter cura. Derrama Jesus, porque nessa mesa Jesus que vai operar. O nosso pecado não deixa, não tira a santidade de Jesus em nenhum momento, porque Ele é santo na sua essência. O nosso pecado só vai nos lembrar que nós somos pó, que nós somos carne, que nós não somos nada se não for a presença de Jesus em nós. Mas vamos lá, se posicione, obedeça a voz de Deus, ouça a voz de Cristo e aceite as mesas que Ele colocar a você. Libere a palavra de cura. Cura significa, a palavra cura em grego é sotéria. Libere a palavra de cura que já está sobre a sua vida. A essência já está em você, porque nós carregamos a essência de Cristo em nós. Nós somos portadores da essência dele. Não é eu, não é você, não somos nós, é Ele. O exemplo mais claro de tudo isso que estamos vivendo é no nosso GC. Cara, como eu tenho conversado com algumas pessoas, mano, as pessoas vibram para falar do GC, cara. E quando elas vibram para falar do GC, o meu não é diferente. Lá a gente tem visto que a gente cada vez mais, a gente mói a carne. A gente está lá no Getsemane, sendo moído, sendo quebrado por Cristo, mas recebendo a cura na mesa. As pessoas vibram para falar: olha, Vitor, cara, foi um negócio muito louco. A gente colocou na mesa lá, daqui a pouco outro coloca na mesa. Quando vai ver, nós somos curados, a gente resolve, traz para a luz de Cristo vem. Jesus, Ele vai lá e transforma a situação. E quando vê, nós estamos alegres caminhando com o Senhor para a salvação. É isso, gente. Uou! Às vezes nós não saímos chorando do GC, mas saímos alegres, falando: cara, que impactante, cara. Que top foi isso. Meu, vai ter GC que você vai se derramar, vai sair chorando, vai sair quebrado, mas também com o coração regozijando, porque nós vencemos aquilo lá, cara. Nós vencemos na mesa, nós trouxemos para a luz, e ser obediente à voz de Cristo é isso, sabe? Que Deus queimou no meu coração, é nós na mesa, com os outros irmãos. Não precisa aquele negócio, não, tem que ser o ministro da casa, não, tem que ser o Lê, tem que ser o pastor, tem que ser o líder para orar. Não, cara, é nós juntos, é um orando pelo outro, é um ajudando o outro, é um dando ouvido à voz de Cristo e jorrando vida na vida do outro. E assim nós vamos sendo curados, e assim nós vamos sendo transformados, e assim nós vamos caminhando salvos na presença do Senhor.
Aleluia. O que Paulo fala para obedecer a Deus, tanto em pensamentos como nas ações, nós alinhamos o nosso pensamento na mesa, em Cristo. E quando somos direcionados por Deus em situações que conseguimos derramar a Cristo, naqueles que não experimentaram dessa experiência que estamos vivendo. O nosso pecado, nossas falhas, traz um sentimento de culpa e desânimo, que servem de barreira para acreditar que somos salvos e anunciar essa salvação. Em 1 Tessalonicenses 5, 9 diz assim: Deus não nos escolheu para sofrermos o castigo da sua ira, mas para nos dar a salvação por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. Quando Paulo fala essas palavras, que Deus não nos escolheu para sofrer o castigo da sua ira, cara, é aquele momento que nós vamos ficar ali, sabe, remoendo a ira de Deus através do nosso pecado. Não, Deus é santo, eu pequei, cara. Eu pequei, agora não tem mais solução para mim. Eu vivo pecando, eu não consigo acertar. E eu fico me remoendo aquilo ali, cara. Eu fico naquele mundinho meu ali, eu me fecho, eu me distancio. Vou me distanciando dos meus amigos, vou me distanciando da família, da nossa família aqui. Vou me distanciando, quando vai ver, a gente está numa situação de totalmente desespero. Então Deus não nos chamou para nós ficarmos no castigo da ira de Deus, mas para nos dar a salvação por meio de Cristo, para mostrar, olha, eu sou pecador, eu sou falho, eu reconheço a minha falha, reconheço o meu pecado, mas me posiciono, me coloco de pé, porque eu estou tentando quebrar, mortificar a minha carne, eu estou tentando morrer a cada dia, mas Cristo, Ele traz luz para mim, traz vida. E neste momento que cada dia eu tento morrer, matar a minha carne, que às vezes tem dia que não tem como, Jesus, quando vai ver, Jesus, Ele traz luz, Jesus, Ele traz a essência no nosso coração, e nós vamos, não, é por isso, eu consigo sim, eu vou conseguir matar, eu vou conseguir morrer para minha carne, porque quem está comigo é Jesus Cristo, é Ele quem me dá salvação, é Ele quem me faz morrer, é Ele quem me faz, é por Ele que eu morro, é por Ele que eu mortifico a minha carne, é por Ele que eu não fico lamentando o meu pecado, mas eu me levanto, me posiciono e vou andando como uma pessoa salva na presença dEle. Vamos nos posicionar, vamos deixar de mimimi. E às vezes até eu fico cheio de milindre, sabe? Não quero hoje, como falei aqui. Hoje não. Não tem essa de hoje não, mano. Jesus te chamou para ser forte, para ser diferente. As pessoas podem até olhar para você e julgar. Nossa, esse Vitor está muito louco agora. Ele não tá mais centrado da cabeça não. Mas ele carrega algo precioso com ele, que é Jesus Cristo. Pode até chamar você de louco, que você tem um parafuso a menos, pode até falar, mas não vão reconhecer que você carrega algo precioso com você, que é Jesus Cristo, através do nosso posicionamento, através da nossa vida. Em modo geral, quando se ouve falar de salvação, uma coisa que predomina na nossa mente quando fala disso, são duas palavras: céu e inferno. E muitos têm o costume de associar a obediência ao céu e a falta de obediência ao inferno. E quantas das vezes eu estava nesse lugar? Cara, eu falava, não, pequei. Se Jesus voltar hoje para mim, eu tô no inferno, cara. Cara, não é sobre isso. Jesus vai me dar a oportunidade a cada dia de conseguir matar a minha carne. Mas a minha posição já foi tomada, por isso que a própria palavra de Deus fala que não é pelas suas obras, não é com a força do seu braço, não é com o mérito seu que você vai conseguir a salvação. A salvação vem mediante a fé em Cristo Jesus, através da sua graça infinita. A sua graça nos atingiu, que é um favor que nós não merecíamos, mas nós fomos atingidos, nós fomos alcançados, nós recebemos esse favor de Cristo, e nós recebemos a salvação e andamos salvos nessa terra. Não fica preso no meio da sua mazela, mano. Não fica aprisionado falando que pela pessoa
terrível que nós às vezes nós parecemos ser. Lá em Romanos mesmo fala, né? Paulo falando, terrível homem que sou, miserável. Cara, se Paulo, que derramava Jesus constantemente, falou essas palavras, imagina eu e você, mano. Mas não vamos ficar nesse lugar não. Vamos falar como ele. Assim como ele saiu desse lugar e entendeu que uma lei maior que sobressaía sobre a vida dele, que era a lei da graça, a lei de Cristo, a lei do Espírito que regia a vida dele, assim também nós temos essa lei sobre as nossas vidas. Nós temos algo precioso, Cristo é mais forte em nós, irmãos. A palavra de Cristo é mais forte, então quando estivermos fracos, nós vamos estar fortes. Quando nós achamos que o pecado está tentando nos distanciar de Deus, nós vamos lembrar, eu mortifico, eu já saí desse lugar, mas eu vou para outro lugar maior que Cristo tem preparado para mim. Não tem a ver com mérito, de conquista a salvação, através de uma ação. A salvação nós não vamos conseguir com a nossa força. Ah não, tem que continuar na igreja, porque senão eu vou perder minha salvação e vou ir para o inferno. Não é isso, cara. Não é com a força do nosso braço. Mas é porque eu sou salvo, é que eu faço as coisas para o Senhor. É porque eu já tenho a salvação comigo, é que eu obedeço à voz dele e vou adiante. Somos uma igreja em movimento, gente. Somos uma família em movimento, nós nos movimentamos, nós não somos estáticos, nós não somos parados somente no nosso mundinho aqui, vamos lá, nós somos em movimento, então nós vamos andando, nós vamos caminhando. Um vai tropeçar, o outro vai estar do lado, vai te ajudar a levantar, um vai estar enfermo, de repente vai trazer para a luz de Cristo e vai ser curado através do próprio corpo, através da própria família, e assim nós vamos caminhando. Em Romanos 3, 21 a 26, mas agora Deus já mostrou que um meio pelo qual ele aceita as pessoas não tem nada a ver com a lei. A lei de Moisés e os profetas dão testemunho do seguinte: Deus aceita as pessoas por meio da fé que elas têm em Jesus Cristo. É assim que ele trata todos que creem, pois não existe nenhuma diferença entre as pessoas. Todos pecaram e estão afastados da presença da glória de Deus, mas pela sua graça, sem exigir nada, Deus aceita todos por meio de Cristo, que os salva. Deus ofereceu Cristo como sacrifício para que pela sua morte na cruz, Cristo se tornasse o meio de as pessoas o receberem o perdão dos seus pecados pela fé nele. Deus quis mostrar com isso que ele é justo. No passado, ele foi paciente e não castigou as pessoas por causa dos seus pecados, mas agora, pelo sacrifício de Cristo, Deus mostra que é justo. Assim, é justo e aceita que os creem em Jesus. Não é pela força do nosso braço. Nós podemos levar uma vida perfeita, uma vida sem nenhum destaque, uma vida que até mesmo tem as características de Cristo, não está na igreja, mas ainda assim nós vamos ser pecadores, se nós não reconhecemos através dele, que ele trouxe a salvação para cada um de nós mediante a fé, mediante a sua morte de cruz. Nós temos a fé que ele morreu pelo meu pecado, mas ressuscitou, mas que sim, através da sua ressurreição, eu vou ser morto para meu pecado, mas vou ressuscitar em vida nele, porque já não sou eu mais quem vivo, mas Cristo vive em mim, e a vida que agora vivo, viva na fé do Filho de Deus. Paulo falou, olha, assim como ele morreu, eu também morro para minha carne, mas assim como ele ressuscitou, eu ressuscito dessa natureza caída, para andar em novidade de vida. É isso, sermos obedientes à sua voz. Fortaleça no Senhor, dê ouvido à voz do Senhor. E para concluir, entregue a mensagem da vida. Lá no versículo 16 de Filipenses capítulo 2 diz: entregando a elas, a quem? A outras pessoas, a mensagem da vida. Se agirem assim, eu terei motivo de sentir orgulho de vocês no dia de Cristo. Gente, nós carregamos algo conosco que já está em nós, que é uma mensagem de vida. Isso já está em você. Não tem teologia que ensina isso, gente. Não tem.
Não tem nada, nenhum estudo que vai aprofundar. Pode até ter estudo para aprofundar em textos teológicos acerca disso. Mas na prática, carregar a mensagem da vida não fala de palavras complexas que você vai falar no dia a dia. Não trata de hermenêutica, de exegese no seu dia a dia, não é isso. De interpretações aprofundadas na palavra de Deus. Talvez você falar isso para alguém, a pessoa vai ficar confusa, vai ficar boiando e vai sair da sua presença sem entender nada. O carregar a mensagem da vida é simplesmente você falar: Jesus Cristo, Ele pode te salvar. Jesus Cristo, Ele pode te curar. Jesus Cristo, Ele tem algo poderoso para fazer na tua família, na tua trajetória e na tua vida. É uma mensagem simples, mas que traz um poder incalculável, um poder imenso. E esse poder está na palavra dEle, está na mensagem dEle. Mas quem porta essa mensagem é você, meu amigo. Somos nós. Olha que interessante. A palavra de Deus diz lá em 1 Coríntios capítulo 4, versículo 1: vocês nos devem tratar como servidores de Cristo, que foram encarregados de administrar a realização dos planos secretos de Deus. Que se exige de quem tem essa responsabilidade é que seja fiel ao seu Senhor. Em outra tradução, esse texto, ele fala que nós somos dispenseiros do Senhor, ministros do Senhor. Não é por estar nessa plataforma, não é por portar o microfone, não. O ser ministro aqui é justamente no seu dia a dia, nas mesas que Deus proporciona para você. Porque você tem a chave da despensa. Despensa é o lugar onde se armazena o alimento. E olha que interessante, essa chave está com você. Você é o dispenseiro. Quem vai dar o alimento é você. Mas o alimento é Jesus. É Ele que vai dar a mensagem sobre o alimento. Nós não somos o alimento, nós não temos poder, mas nós apenas temos a responsabilidade como dispenseiros, de abrir a despensa e falar: está aqui o prato, está aqui o banquete, está aqui a mesa, aleluia, está aqui o alimento. E é esse alimento que tem muita gente com fome desse alimento que precisa. E esse alimento está com você. Nós somos os dispenseiros, nós somos os ministros. Esse alimento está conosco, nós carregamos conosco a palavra da vida. Aonde você abrir a boca com um propósito em fazer servir ao Senhor o alimento, Jesus vai jorrar alimento através de você. Jesus vai jorrar vida através de você. Cara, eu li algo interessante quando eu comecei a estudar essa palavra, que eu quero partilhar aqui para me encerrar, caminhar para o encerramento. Imagina que nós temos um grão de arroz conosco. E é o único no mundo, cara. É o único grão que tem no mundo. E esse grão de arroz, nós precisamos preservar ele, porque através disso nós podemos ser salvos. E o que você faria para guardar esse arroz ou conservar ele? Para salvar esta semente, esse grão, o que nós temos que fazer? Será que se eu guardar num potinho bem secreto, abafar ele, colocar algum conservante, eu vou conseguir preservar essa semente? Para ter êxito, para salvar a muitos? Ou eu vou pegar esse grão de arroz, eu vou plantar ele numa terra fértil, e através de um grão de arroz, eu vou conseguir fazer outros grãos de arroz, e através desses outros grãos de arroz, eu vou plantar novamente, e vão conseguir uma colheita boa, produtiva. Esse grão de arroz é a semente que nós temos que carregar, a semente de Cristo, que nós precisamos plantar ela. Essa mensagem da vida que está conosco é o nosso grão de arroz. Não guarde ele para você,
Não guarde ele numa caixinha cheia de enfeite e fica lá, sou portador da mensagem. Eu sou portador da mensagem da vida. Não, procure uma terra fértil para você plantar essa mensagem. E saiba que essa mensagem que você plantar, ela vai dar frutos. E também essa mensagem vai ser anunciada a muitos. Olha só, uma vez o Natan subiu nessa plataforma e ele falou acerca das epístolas de Paulo. Paulo naquela época não imaginava aonde esse evangelho poderia chegar, aonde essa mensagem poderia chegar. Talvez essa epístola fosse só para a igreja de Filipos, por exemplo. Ele imaginou, é para eles, para fortalecer eles naquele momento. Mas olha onde está atingindo. Olha aqui, nós, no século em que nós estamos, portando essa mensagem hoje, dando o exemplo da epístola de Paulo à igreja de Filipe. E ela está sendo luz para nós hoje, para levar luz para outras pessoas também, para levar vida para outras pessoas também. E através dessa vida, isso gera cura, isso gera libertação. Louvado seja Deus. Hebreus 6, 4-8 diz: como é que as pessoas que abandonam a fé podem se arrepender de novo? Elas já estavam na luz de Deus, já haviam experimentado o dom do céu e recebido a sua parte do Espírito Santo, já haviam conhecido por experiência que a palavra de Deus é boa, e tinham experimentado os poderes do mundo que há de vir, mas depois abandonaram a fé. É impossível levar essas pessoas a se arrepender de novo, pois são crucificadas outra vez, pois estão crucificando outra vez o Filho de Deus e zombando publicamente dele. Deus abençoa a terra que recebe a chuva, a qual muitas vezes cai sobre ela e produz plantas úteis para aqueles que trabalham nela. Mas a terra que produz mato e espinhos não servem para nada. Ela corre o perigo de ser amaldiçoada por Deus e acaba sendo queimada. Tome cuidado com as terras que chegam diante de você, dos corações interesseiros, que vão só querer saber a mensagem que você carrega, trazendo alguma coisa somente para si próprio, para satisfazer o próprio ego. Não é isso. Tome cuidado, tenha discernimento da terra que você vai plantar a sua semente. Tenha discernimento do coração que chega diante de você, aonde você vai descarregar, despejar essa mensagem da vida, para que essa mensagem seja plantada em coração fértil e gere frutos, porque o Senhor abençoa a terra que recebe a chuva e colhe os seus frutos bons. Se coloque de pé.